Imagine que você está num shopping center nos anos 90 e vê uma vitrine com um produto que parece ser o máximo da modernidade, cheio de luzes piscando, botões cromados, acabamento impecável e um preço que faz você pensar, nossa, deve ser realmente bom se custa isso tudo. Mas aí você descobre que é uma armadilha disfarçada de presente de Natal. Daquela se parece uma caixa linda por fora, mas quando você abre tem uma cobra de brinquedo que pula na sua cara, te dá um susto que você leva para o resto da vida. E essa é exatamente a história do Fiat Tempra, o carro que conseguiu ser simultaneamente o sonho de consumo e o pesadelo financeiro de milhares de brasileiros que achavam que estavam comprando um pedacinho da Europa, mas na verdade estavam assinando um contrato vitalício com oficinas mecânicas. Concessionárias de peças, uma relação de amor e ódio que faria qualquer terapeuta de casais ficar confuso tentando entender como alguém pode amar tanto algo que causa tanto sofrimento. Como aquelas pessoas que insistem em torcer para time que só dá desgosto, mas continuam renovando o plano do clube todo ano esperando que dessa vez vai ser diferente. O Fiat Tempra chegou ao Brasil em 1991 como se fosse um presente dos deuses italianos da engenharia automotiva, com aquela postura imponente de sedã médio europeu que fazia qualquer Chevette ou Fusca se sentir um caminhão de lixo estacionado ao lado de uma Ferrari. Trazendo consigo tecnologias que pareciam ter saído de uma nave espacial comparado com o que estava disponível no mercado nacional na época, como direção hidráulica que funcionava com a suavidade de uma bailarina fazendo piruetas. Ar-condicionado que realmente gelava em vez de apenas mexer o ar quente de lugar como a maioria dos carros nacionais. Vidros elétricos que subiam e desciam como mágica em vez daquelas manivelas que você tinha que rodar 15 voltas para abrir uma fresta. Limpador de para-brisa traseiro que parecia coisa de filme futurista. E o mais impressionante de tudo, um computador de bordo que mostrava informações que ninguém sabia exatamente para que serviam, mas que faziam qualquer motorista se sentir piloto da NASA dirigindo pela marginal Tietê, como se estivesse comandando uma missão espacial em vez de só indo trabalhar de manhã no trânsito infernal de São Paulo. A primeira impressão do Tempra era simplesmente avassaladora, porque você entrava naquele interior espaçoso que parecia sala de estar de apartamento classe média alta, com bancos que abraçavam seu corpo como sofá reclinável de home theater, painel de instrumentos que brilhava como árvore de Natal com todas aquelas luzes e displays digitais. Volante que tinha mais botões e controle remoto de televisão moderna, e aquela sensação de estar dentro de algo realmente especial, diferente de tudo que você já tinha dirigido na vida. Como a diferença entre comer um sanduíche de mortadela na padaria da esquina e jantar num restaurante francês com garçom que fala com sotaque e cardápio que você não entende metade dos pratos, mas sabe que deve ser sofisticado porque está caro e todo mundo fala bem. Então você automaticamente assume que aquilo deve ser o máximo da qualidade e refinamento disponível no mercado nacional, sem imaginar que por trás daquela fachada elegante estava escondida uma complexidade mecânica que iria transformar sua vida numa série de aventuras não solicitadas pelos postos de gasolina, oficinas e concessionárias do Brasil inteiro. O motor do Tempra era uma obra de arte da engenharia italiana, pelo menos na teoria, porque no papel aquele propulsor 2.016 válvulas parecia ter saído do laboratório da Ferrari, com tecnologia multipoint que prometia economia de combustível combinada com performance esportiva, como se fosse possível ter melhor dos dois mundos sem pagar o preço por essa ambição. E realmente funcionava de forma espetacular quando estava funcionando, oferecendo uma dirigibilidade suave e potência linear que fazia qualquer motorista se sentir piloto profissional deslizando pelas ruas com a elegância de um dançarino de tango. Mas aí começavam os problemas, porque aquele motor sofisticado havia sido projetado para funcionar na Itália, onde a gasolina tem qualidade europeia. O clima é mediterrâneo, as estradas são lisas como mesa de sinuca, e os mecânicos aprendem sobre carros Fiat desde pequenos como se fosse tradição de família passada de pai para filho, condições completamente diferentes da realidade brasileira, onde a gasolina às vezes parecia ter sido misturada com água da chuva. O calor tropical fazia qualquer sistema de arrefecimento trabalhar no limite. As ruas tinham buracos e pareciam crateras lunares. E os mecânicos olhavam para aquele motor cheio de sensores e chicotes elétricos como arqueólogos tentando decifrar hieróglifos egípcios sem ter a pedra de Roseta para ajudar na tradução. A verdadeira cilada do Tempra estava no fato de que ele realmente oferecia uma experiência de dirigir superior a qualquer coisa disponível no mercado brasileiro na época. Então as pessoas compravam,
Ficavam encantadas com o conforto e a tecnologia durante os primeiros meses. Recomendavam para amigos e familiares como se fossem vendedores não remunerados da Fiat. Até que começavam a aparecer os primeiros sinais de que aquele relacionamento amoroso estava prestes a se transformar numa guerra de desgaste. Como o casamento que começa com lua de mel na Europa e termina em briga por causa da conta de luz, porque os primeiros problemas sempre eram sutis, pequenas falhas intermitentes que apareciam e desapareciam como fantasma em casa mal assombrada, deixando o proprietário na dúvida se realmente havia acontecido alguma coisa ou se estava imaginando coisas. Como aquele barulhinho estranho que só aparecia às quintas-feiras quando estava chovendo, ou a luz do painel que piscava 3 vezes, apagava, ou o ar-condicionado que resolvia parar de funcionar justamente no dia mais quente do ano e voltava a gelar normalmente na semana seguinte, criando uma relação de desconfiança mútua entre homem e máquina que lembrava muito aqueles relacionamentos complicados, onde você nunca sabe se pode confiar na outra pessoa ou se está sendo enganado de forma sutil e sistemática. O sistema elétrico do Tempra era uma maravilha da tecnologia moderna que funcionava perfeitamente até o dia em que resolvia transformar o carro numa árvore de Natal psicodélica, com luzes piscando em sequências aleatórias que pareciam código Morse enviado por extraterrestres, deixando motoristas perdidos tentando entender se aquilo era normal, se precisavam chamar a assistência técnica, ou se deveriam procurar um exorcista especializado em carros importados, porque ninguém conseguia explicar. Exatamente porque o computador de bordo às vezes mostrava informações completamente malucas, como temperatura externa de menos 40 graus no meio do verão carioca, ou velocidade média de 200 km por hora quando o carro estava parado no engarrafamento, ou ainda pior, aquela mensagem misteriosa em italiano que ninguém sabia traduzir, mas que todo mundo suspeitava que significava algo como prepare-se para gastar muito dinheiro nos próximos meses, criando uma atmosfera de suspense permanente que transformava cada viagem numa aventura imprevisível, onde você nunca sabia se ia chegar ao destino normalmente ou se ia ter que explicar para o chefe porque chegou atrasado porque o carro resolveu entrar em modo de segurança no meio da Avenida Paulista sem motivo aparente. A direção hidráulica do Tempra era realmente uma revolução comparada com os carros nacionais da época, oferecendo suavidade e precisão que faziam qualquer motorista se sentir piloto profissional manobrando aquela máquina elegante pelo trânsito urbano como se fosse dançar valsa em salão de baile. Mas essa mesma tecnologia avançada escondia uma complexidade que transformava qualquer vazamento de óleo hidráulico numa operação de guerra que envolvia desmontar metade do motor para chegar na bomba defeituosa, processo que custava mais caro que trocar o motor de um Fusca inteiro. E o pior de tudo era que esse tipo de problema sempre aparecia no momento mais inconveniente possível, como véspera de feriado prolongado quando você estava planejando viajar para a praia, ou no meio de uma apresentação importante no trabalho quando você precisava sair correndo para não perder o cliente, ou ainda pior, durante o casamento da sua irmã quando você era o padrinho e tinha que chegar na igreja, dirigindo aquela máquina que de repente havia se transformado numa carroça sem direção, forçando você a fazer curvas usando a força bruta dos braços como se estivesse pilotando um trator antigo. Experiência que deixava qualquer pessoa questionando suas escolhas de vida e se perguntando por que não tinha comprado um Corolla japonês simples e confiável como todo mundo sensato fazia. O ar-condicionado do Tempra era uma obra de engenharia que funcionava com eficiência impressionante quando estava funcionando, transformando o interior do carro numa geladeira ambulante que permitia atravessar o verão brasileiro com o conforto de um executivo europeu. Mas tinha o péssimo hábito de escolher os dias mais quentes do ano para resolver dar uma folga, como se fosse um funcionário sindicalizado que entra em greve justamente na época de maior demanda, deixando motoristas derretendo no banco de couro enquanto tentavam entender por que aquela máquina sofisticada havia decidido parar de funcionar logo quando mais precisavam dela. Processo que envolvia diagnosticar um sistema complexo com sensores, válvulas, compressores e chicotes elétricos que pareciam ter sido projetados por engenheiros sádicos que se divertiam imaginando mecânicos brasileiros tentando entender o funcionamento de cada componente usando manuais traduzidos do italiano com a qualidade de legendas de filme pirata, resultando em orçamentos que custavam mais que férias na Disney e prazos de reparo que duravam mais que governo federal, criando uma relação de amor e ódio onde você sabia que quando o ar-condicionado voltasse a funcionar ia ser maravilhoso, mas também sabia que a próxima pane estava sempre à espreita como predador esperando o momento certo para atacar.
Os vidros elétricos do Tempra eram uma maravilha tecnológica que impressionava qualquer passageiro acostumado com manivelas manuais, subindo e descendo com suavidade de elevador de prédio comercial, até o dia em que um deles resolvia empacar na metade do caminho, deixando uma abertura perfeita para entrada de chuva, poeira e qualquer inseto que quisesse fazer uma visita não autorizada ao interior do veículo. Problema que parecia simples, mas na verdade envolvia desmontar toda a porta, substituir motores elétricos que custavam uma fortuna, e rezar para que o sistema elétrico não resolvesse pifar junto, porque quando isso acontecia você ficava com um carro que parecia casa mal assombrada, com vidro subindo e descendo sozinhos no meio da madrugada, como se houvesse fantasmas italianos brincando com os controles, situação que além de assustar a vizinhança ainda descarregava a bateria, criando um círculo vicioso onde você tentava resolver um problema e acabava criando 3 novos. Como aqueles desenhos animados onde o personagem tenta consertar um vazamento pequeno e acaba inundando a casa inteira. Só que em vez de ser engraçado era só frustrante e caro. A suspensão do Tempra oferecia conforto europeu que transformava qualquer estrada brasileira numa autoestrada alemã, absorvendo buracos e imperfeições do asfalto com elegância de bailarina. Mas esse mesmo sistema sofisticado tinha componentes que não foram projetados para enfrentar a realidade das ruas brasileiras, onde buracos têm o tamanho de piscinas infantis e lombadas parecem rampas de skate, resultando em amortecedores que duravam menos que governo de coalizão, buchas que se desgastavam mais rápido que borracha de pneu de Fórmula 1, e molas que perdiam elasticidade como elástico de cueca velha, transformando aquele conforto europeu numa experiência de dirigir que lembrava carrinho de bate-bate de parque de diversões, onde cada buraco era uma surpresa desagradável que fazia passageiros questionarem se não seria mais confortável viajar de ônibus. E o pior era que trocar esses componentes custava mais caro que reforma de apartamento pequeno, porque peças originais tinham preço de produto importado da Suíça e peças paralelas duravam menos que casamento de celebridade, criando um dilema financeiro que fazia proprietários desenvolverem habilidades de contorcionismo para desviar de buracos como se estivessem jogando videogame de corrida em modo difícil. O sistema de injeção eletrônica do Tempra era uma revolução tecnológica que prometia economia de combustível combinada com performance superior, conceito que funcionava perfeitamente na teoria e também na prática, pelo menos enquanto todos os sensores estavam funcionando corretamente. Mas bastava um sensor de oxigênio resolver dar problema para transformar aquele motor econômico numa máquina de consumir gasolina que faria qualquer caminhão de mudança parecer modelo de eficiência energética, deixando proprietários assistindo o ponteiro do marcador de combustível descer mais rápido que elevador em queda livre, enquanto tentavam entender por que um carro que deveria fazer 15 km por litro estava fazendo 5 e ainda por cima perdendo potência como se estivesse puxando uma carreta de pedras. Situação que levava a diagnósticos que custavam mais que consulta médica particular e tratamentos que duravam mais que terapia de casal, porque encontrar a causa exata do problema em meio a dezenas de sensores, chicotes e módulos eletrônicos era como procurar agulha no palheiro usando óculos embaçado e luvas de boxe, processo que testava a paciência de qualquer santo e a conta bancária de qualquer pecador. A transmissão do Tempra era suave como seda quando estava funcionando perfeitamente, oferecendo trocas de marcha precisas que faziam qualquer motorista se sentir piloto profissional, mas tinha o péssimo hábito de desenvolver problemas nos sincronizados que transformavam cada mudança de marcha numa operação cirúrgica que requeria timing perfeito e força bruta, como se você estivesse tentando resolver um cubo mágico enquanto fazia malabarismo, porque se você errasse o ponto exato da embreagem o câmbio fazia um barulho que lembrava serralheria em funcionamento. Som que além de constrangedor ainda indicava que alguma peça cara estava sendo destruída em tempo real, criando uma ansiedade permanente que transformava cada semáforo numa oportunidade de constrangimento público, especialmente quando você estava dando carona para a sogra crítica que já havia comentado várias vezes que seu cunhado tinha comprado um Toyota que nunca dava problema, observação que se tornava ainda mais irritante quando você estava ali fazendo força para engatar a primeira marcha, enquanto o sinal ficava verde e uma fila de carros buzinava atrás como plateia impaciente esperando o espetáculo começar. O mais fascinante do fenômeno Tempra era que apesar de todos esses problemas, ou talvez por causa deles,
O carro criou uma legião de admiradores fanáticos que desenvolveram uma relação de codependência emocional com suas máquinas problemáticas. Como pessoas que se apaixonam por parceiros complicados e acham que podem mudá-los com amor e paciência, resultando em proprietários que conheciam cada barulho, cada vibração, cada luz de painel como se fossem sinais vitais de um parente doente. Desenvolvendo habilidades de diagnóstico que rivalizam com mecânicos profissionais e um vocabulário técnico que impressionaria engenheiros da Fiat. Porque depois de alguns anos convivendo com o Tempra você automaticamente se tornava especialista em sistemas de injeção eletrônica, suspensão independente, direção hidráulica e ar-condicionado automotivo. Conhecimentos que não serviam para absolutamente nada na vida prática exceto para impressionar outros proprietários de Tempra em conversas de boteco, onde vocês podiam trocar experiências traumáticas como veteranos de guerra comparando cicatrizes, criando uma irmandade de sofrimento que unia pessoas completamente diferentes através da experiência comum de ter sido seduzido por um carro lindo que se revelou um poço sem fundo de gastos inesperados. A comunidade de proprietários de Tempra desenvolveu uma cultura própria que incluía rituais de manutenção preventiva que lembravam cerimônias religiosas, com verificações semanais de níveis de fluidos, inspeções visuais de componentes suspeitos, e aquela tradição sagrada de sempre andar com o telefone do mecânico de confiança na agenda, além de um kit de emergência que incluía óleo hidráulico, fusíveis reserva, e o número da seguradora decorado, porque dirigir um Tempra era como praticar esporte radical onde você nunca sabia quando ia precisar de resgate, mas sabia que uma hora ia precisar. Então melhor estar preparado com antecedência em vez de ser pego desprevenido numa situação embaraçosa. Como ficar parado no meio de um encontro romântico porque o carro resolveu entrar em pane justamente quando você estava tentando impressionar alguém especial. Situação que além de frustrante ainda criava histórias constrangedoras que você tentava esquecer mas que sempre voltavam à memória nos momentos mais inoportunos. Como aquelas músicas chiclete que grudam na cabeça e não saem de jeito nenhum. O paradoxo do Tempra estava no fato de que mesmo conhecendo todos os problemas, mesmo tendo passado por experiências traumáticas com oficinas e orçamentos assustadores, mesmo tendo jurado várias vezes que o próximo carro seria um japonês simples e confiável, a maioria dos proprietários desenvolvia um carinho genuíno por suas máquinas problemáticas, como síndrome de Estocolmo automotiva onde a vítima se apaixona pelo sequestrador, porque nos momentos em que tudo estava funcionando perfeitamente, o Tempra oferecia uma experiência de dirigir que justificava todo o sofrimento anterior, com aquele conforto europeu, tecnologia avançada, e sensação de estar pilotando algo realmente especial, diferente da mesmice dos carros populares que dominavam o mercado brasileiro, criando memórias positivas suficientemente fortes para apagar temporariamente as lembranças dos momentos difíceis. Como relacionamento tóxico onde os momentos bons são tão intensos que fazem você esquecer todas as brigas e desentendimentos, pelo menos até a próxima crise chegar e você se perguntar novamente por que continua nessa situação complicada em vez de procurar algo mais simples e tranquilo. A verdade sobre o Fiat Tempra é que ele foi simultaneamente um dos melhores e piores carros já vendidos no Brasil, dependendo de qual aspecto você escolhia focar. Porque objetivamente era superior em tecnologia, conforto e performance a qualquer coisa disponível no mercado nacional na época, mas subjetivamente se tornou sinônimo de dor de cabeça e gastos inesperados para milhares de proprietários que descobriram da pior forma possível que sofisticação técnica nem sempre significa confiabilidade. Prática, lição que se aplica a muitas outras áreas da vida onde o mais avançado não é necessariamente o mais adequado para nossas necessidades específicas. Como comprar um smartphone com 1000 funcionalidades quando você só quer fazer ligações, ou contratar um plano de TV a cabo com 200 canais quando você só assiste 3. Decisões que parecem inteligentes na hora da compra mas se revelam excessivamente complicadas na vida real, criando a sensação permanente de estar pagando caro por recursos que você não usa enquanto luta constantemente com problemas que não existiriam se tivesse escolhido algo mais simples desde o início, mas que também não ofereceria aqueles momentos mágicos de satisfação pura que fazem todo o sofrimento parecer temporariamente justificado, como uma montanha-russa emocional onde os altos são muito altos e os baixos são muito baixos.
criando uma experiência intensa que marca para sempre a vida de quem teve coragem ou ingenuidade suficiente para embarcar nessa aventura italiana disfarçada de carro familiar.